Hoje eu vou contar para vocês como foi a minha primeira experiência trabalhando com engenharia de dados na prática. Bom, para quem viu o vídeo que eu estudei e fiz para me tornar engenheiro de dados, eu menciono ali, lá pelo minuto 9, 9 e meio mais ou menos, eu menciono um pouco sobre a minha primeira experiência como engenheiro de dados e eu mostro um pouquinho desse projeto. Mas hoje eu quero falar um pouco mais, eu quero avançar um pouco nesse projeto com vocês, para que vocês entendam o que eu fiz de fato, como é que foi a estrutura, o que eu atuei, o que eu não fiz nesse projeto. Então, antes a gente vir aqui para o gráfico que eu preparei para vocês, eu quero mostrar um pouquinho quando que foi, né? Eu tive essa experiência ali em meados de 2021 para 2022, e essa experiência aconteceu como engenheiro de dados depois que eu trabalhei como analista de dados. Então, eu estava trabalhando ali na parte de desenvolvimento, depois eu passei ali para a parte de suporte, atendimento ao público, e também atuei ali com CRM, mexi um pouco com Zendesk e tudo mais. Acabei virando analista de dados. Eu me aprofundo um pouco em como que foi essa trajetória minha nesse vídeo que eu falei. Então, depois que vocês terminarem de assistir esse, vão assistir lá o outro vídeo para vocês terem uma noção melhor do que eu passei. Eu conto um pouquinho como que eu comecei a estudar a área, mas enfim, não é o foco aqui hoje. E daí eu falo um pouco também desse projeto aqui, que é meu primeiro projeto como engenheiro de dados. Então eu estava como analista de dados, e daí ali em meados de 2021 eu assumi a posição de engenheiro de dados aqui nessa empresa que eu trabalhei por quase um ano, e foi um projeto de criação de um data lake e um data mart do zero, né, de ponta a ponta. Então, basicamente esse é o projeto, tá? Aqui no vídeo eu dei um resumão, mas o projeto mesmo era quase isso. Eu tentei replicar um pouco aqui, mostrando as tecnologias, o que foi usado, o que não foi usado. Mas era basicamente esse o projeto. Então a gente tinha ali algumas fontes de dados de APIs, de web, que a gente fazia ali um web scraping, que eram as fontes de dados externas, né? Então ferramentas que a gente utilizou a API era NetSuite, ferramenta ali tipo de gerenciamento de clientes e tudo mais, e também algumas coisas de web scraping, porque como era uma empresa do ramo do agro e tudo mais, precisava coletar alguns dados públicos que o governo mesmo disponibiliza em alguns estados. Então, para vocês terem uma ideia, alguns estados eles disponibilizam dados sobre unidades de conservação, terras indígenas, e isso são informações muito importantes para o agro, né, de forma geral. Então a gente coletava esses dados e trazia aqui para o nosso Data Lake e depois virava para o Data Warehouse também. Mas como é que a gente trazia para o Data Lake? É uma prática que não é muito boa, mas a gente acabou utilizando ali o Airflow. E no Airflow ele batia, fazia a requisição ali nas APIs e também fazia a requisição ali nos scrapings. Eu fazia toda a limpeza com Beautiful Soup, pandas e tudo mais, utilizando direto o scrapping dentro do Airflow. Hoje eu não usaria isso, hoje eu implementaria ali um Spark, alguma coisa do tipo, mas na época super funcionou e atendia o que a empresa precisava, atendia o que o negócio estava precisando ali no momento. Então eu rodava tudo dentro da máquina no EC2, que rodava dentro da AWS, e esse Airflow rodava dentro desse EC2, que era uma máquina instanciada, como se fosse uma máquina virtual, tá? Como se a gente subisse uma máquina virtual aqui no Windows, no Linux, e estava rodando lá um EC2, rodando esse Airflow. E esse Airflow tinha as DAGs, e as DAGs criavam as extrações aqui e traziam os arquivos JSON, alguns arquivos CSV, TXT, tudo para dentro do Data Lake. E daí depois, posteriormente, deixa eu ver se eu consigo tirar esse highlight aqui, pronto. Depois, posteriormente, que os dados já estavam no Data Lake, o próprio Airflow lia do Data Lake, convertia esses dados para jogar dentro do nosso Postgres, que é o banco de dados, né? É a estrutura ali do banco de dados. E esse Postgres, ele basicamente ele fazia ali a leitura dos arquivos do Data Lake, convertia para tabela e vinha para o nosso DW. E daí depois já tinha ali os Datamart. O Datamart era basicamente grupos de acesso dentro do próprio DW, dentro do próprio Data Warehouse, dentro do Postgres. E assim, não era necessariamente essas áreas, mas eram algumas áreas ali de financeiro, relacionamento com o cliente e tudo mais, que tinham acesso aos dados. Então, esses dados aqui, esses grupinhos de acesso, por exemplo, uma pessoa que trabalha no time de operação vai ter acesso à tabela XYZ. Já uma pessoa que trabalha no time de marketing vai ter acesso às tabelas A, B, C e X. Então, pode ser que algumas tabelas que um time acessa, outro time também acessa, mas alguma tabela só um time específico vai acessar e vai ter ali
revisualização para tabela e colunas específicas. Então, o Datamart que a gente fez foi isso, tá? Foi mais a questão de organização, de quem pode acessar, quem não pode acessar, em que nível cada time acessava. E daí as tabelas aqui no Postgres, elas eram divididas ali em duas etapas. Meio que um dado cru, o que a gente jogava no Data Lake, só que transformado para o formato tabular. E daí a segunda camada seria essa camada de visualizações, das views, que os times específicos conseguiam acessar pelo Datamart que a gente criou. Então a estrutura foi isso, basicamente. E daí de tecnologia que eu utilizei foi muito Airflow, Python aqui nesse momento. Então, bibliotecas do Python, como Pandas, Request, Beautiful Soup e algumas outras bibliotecas eu utilizei aqui nesse momento. E daí também bibliotecas para ajudar na inserção, né, dos dados dentro do Postgres. E daí dentro do Postgres, de fato, eu fazia ali as transformações, fazia ali a criação das views, principalmente, e era os times acessavam essas views para ser ali o conector para o BI, para um relatório, para extrair como Excel, ou o que o time tivesse precisando no momento. Então, a minha atuação foi isso, foi desenvolver essa parte técnica desse projeto. E como eu estava ali como engenheiro meio pleno, tá? Apesar de ter sido minha primeira experiência como engenheiro de dados, eu já entrei ali como meio pleno por conta da minha experiência de 1 ano, mais ou menos, de análise de dados, 6 meses a 1 ano. E daí depois, minhas experiências que eu tinha no passado de suporte, de programador, desenvolvedor. Então, um pouco disso, mais a faculdade, a pós-graduação e alguns cursos à parte que eu fiz para engenharia de dados. Tudo isso acabou casando com que a minha primeira oportunidade eu já entrasse num projeto desse nível, desse porte, e que me ajudou a entrar como pleno já na engenharia. Então, acho que uma dica, assim, para quem está entrando na área é tenha experiência, tenha bagagem, tenha cursos, tenha certificados, certificações, se possível, porque isso vai talvez te ajudar a ter uma oportunidade maior assim lá na frente. Então não pense que você vai começar trabalhando ali como sênior ou algo do tipo, se você não tem uma bagagem antes. Então eu acho que esse é um ponto, ter experiências, aceitar posições, entre muitas aspas, tá? Entre muitas aspas mesmo, mas aceitar posições ali inferiores à engenharia antes de começar na área pode te ajudar a alavancar a carreira, sim. Então, trabalhar como analista, trabalhar como assistente, como suporte, é uma parte mais operacional e não tanto lógica, nem tanto de desenvolvimento assim, e não tanto de engenharia, pode te dar bagagem para você conseguir engrenar na área de uma forma mais ampla, de uma forma mais eficaz a médio e longo prazo. Então eu acho que essa é a minha dica, complementando muito esse vídeo aqui. Então quem não viu, vai nesse vídeo, dá uma assistida ali nele. Ele é o penúltimo vídeo. Antes desse tem um, e daí vem ele. Não tá abrindo aqui, mas ele é um dos vídeos mais recentes que a gente tem. Então se você está vendo esse vídeo aqui agora, é só voltar ali uns 2, 3 vídeos, você já vai encontrar o que eu estudei para me tornar engenheiro de dados. E esse vídeo aqui ele tem um pouquinho mais avançado da minha trajetória até o momento. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse conteúdo, e até mais, gente. Um abraço para vocês.